Sejam bem-vindos à África do Sul. Ao longo dessa temporada, eu tenho me colocado em risco. Andei de barco, a pé, ao lado de guepardos e cachorros selvagens. E vi de tudo um pouco. Minha nossa! Olha essa leoa! Hoje, eu vou testar ainda mais o meu limite. Hoje é dia de safari. Mas não é só dia, não. É noite também. Um hipopótamo. Vamos investigar por que alguns animais preferem caçar de noite e não de dia. Esses órgãos visuais facilitam para eles predarem animais no período noturno. Com um relógio biológico diferente do nosso, os felinos são a minha principal ameaça. Está vindo para esse lado. Ele está dando um show. Isso e muito mais você vê no Origens. Eu estou aqui na região do Kruger, mais especificamente no Kapama, para um safari noturno. A ideia é tentar encontrar animais que são mais ativos à noite, entre eles os animais felinos. Você já deve ter reparado que, durante a noite, os gatos domésticos são mais ativos. E isso acontece por causa do ciclo circadiano dos felinos. O organismo de um animal, ele vai estar adequado através de hormônios para desempenhar algumas funções. Antigamente, era comum ser acordado com esse som. Mas, com a modernização do mundo, as coisas mudaram um pouco e passamos a acordar com esse som. O ritmo alucinante das grandes cidades tem alterado o que chamamos do ciclo circadiano dos seres humanos, também popularmente conhecido como relógio biológico. Regido por um relógio mestre localizado no cérebro, cada célula do corpo tem seu próprio ritmo. Nos seres humanos é fácil pensar que nós temos o cortisol, a melatonina, a testosterona. Cada hormônio é programado em um determinado momento do dia para desempenhar a sua função. Exposição à luz do sol e ao ciclo natural da noite ajuda na sincronização do ciclo. Já para os felinos e alguns outros animais, esse relógio se ajusta para que eles possam caçar à noite e dormir de dia. Por isso, é comum observar gatos tirando longos cochilos durante o dia todo. No Kapama, eu vou observar alguns animais com esse comportamento. John, que tipo de animais podemos ver à noite? Temos animais que são mais ativos durante o dia e também temos animais que são mais ativos durante a noite. Os felinos, leões, leopardos, hienas, Nossa, genetas, porcos da terra. São muitos, mas ainda dá para ver alguns antílopes. Eles ficam acordados? andando por aí, acordados, porque eles passam muito tempo pensando nos predadores.
Sempre existe a possibilidade de serem atacados. Por isso não dormem muito. Eles não são tão ativos, mas ainda dá para ver eles por aí. Quando eles dormem, então? Que coisa! Ah, talvez eu esteja errado, mas eu diria que os animais não dormem. Eles apenas descansam, porque quando você dorme, você nunca sabe quem é o próximo. Os predadores estão te procurando. É como se eu dormisse para fora enquanto os bandidos me procuram. Eles iriam me pegar. Então, normalmente sim, os felinos podem dormir, mas os antílopes... Eles nunca podem dormir. Não, eles dormem um pouco e depois voltam a ficar atentos. Ainda antes do anoitecer, já encontramos uma família de rinocerontes. À direita. Eles ficam sempre juntos? Exatamente. Eles vão ficar juntos até que a mãe dê à luz a outro bebê. Então, no momento em que ela tiver um novo bebê, O outro vai embora? então o outro tem que ir embora. Está pronto para viver por conta própria. E depois, se ele se encontrar com a mãe e o novo bebê, os dois terão que decidir se querem adotá-lo. Então, eles podem ser um grupo de 3. Oh, outra família, digamos. Sim, Eles poderiam ser atacados por algum predador? eu já vi. Eu acho que só uma vez. O maior leão macho estava escondido na grama, aos poucos se aproximando e de repente ele simplesmente pulou. Ficou sentado em cima do bebê. Mas a mãe não gostou nada disso. Então ela acabou afugentando os leões. Além dos rinos, ainda vimos impalas e até girafas. Conforme o sol vai baixando e a noite tomando conta, o local muda de figura. Como vocês já perceberam, né? Não temos mais luz natural, agora estamos usando uma luz artificial, porque agora que vai começar o safari noturno. A gente já viu, inclusive, alguns animais, né? Ainda quando tínhamos luz do dia. Mas agora, especificamente agora, a gente está procurando animais noturnos, ou seja, vamos tentar ver alguns felinos. O primeiro animal que vemos, ou tentamos ver, é o búfalo. Acabamos de ver um búfalo, ele estava jantando, mas a gente não tem como ver ele assim com claridade com a nossa luz artificial, porque uma das regras do safari noturno é a gente só usar a luz do veículo, do carro, do assistente que vai procurando os animais noturnos, mas a gente que não pode apontar para eles com outro tipo de luz, porque isso permitiria os predadores colocarem, né, mais em evidência, por assim dizer. Então não dá, nós precisamos cuidar desses animais que estão jantando, que eles simplesmente estão tendo a vida normal deles. Então essa é uma das regras do safari noturno. O búfalo é um dos grandes 5, ou seja, um dos grandes animais na África do Sul. Big Five, ou 5 grandes, é um termo para os animais que eram os mais difíceis de serem caçados na África. Com o búfalo está também o elefante, o leopardo, o rinoceronte e o leão. Hoje, o termo os 5 grandes é apenas usado para destacar esses animais e atrair mais turistas para os safaris. Outro animal que encontramos pelo caminho é o hipopótamo. Normalmente, quando a gente encontra eles durante o dia, eles estão na água, certo? Sim. E eles comem à noite, certo? Sim, os hipopótamos não vivem na água, como os peixes. Eles vão para a água para proteger sua pele. Ela é muito sensível. Se eles ficarem do lado de fora da água, embaixo do sol, eles queimarão sua pele. Entendi.
Então agora é hora que eles... Que eles saem. Sim. E podem ter de 10 a 15 deles no mesmo reservatório de água. Mas eles sempre comem sozinhos à noite. Aliás, eles são animais perigosos. É mesmo? Eles são muito perigosos. Eles matam muitas mulheres na África. Durante a explicação do nosso guia, o John, o hipopótamo se incomoda com a nossa presença. Você vê? Isso é um aviso. Olha os meus dentes, eu vou te morder. Para deixá-lo fazer o seu jantar em paz, decidimos seguir o nosso caminho. Mas me intriga o hipopótamo ter a inteligência de saber a hora de ficar na água, de sair e se alimentar. Os hormônios de animais noturnos são especializados com uma fisiologia noturna. Então, ao entrar de um pôr do sol, este animal sabe que ele precisa agora desempenhar as suas funções de caça, função reprodutiva. Na ciência, parece ser um consenso o fato do clima interferir no ciclo circadiano dos seres vivos. Cientistas chineses publicaram em 2019 um estudo que indica que o aumento ou diminuição de temperatura alteram significativamente a produtividade dos seres humanos. Um outro estudo publicado em 2012 na revista de Antropologia e Fisiologia dos Estados Unidos revelou que as quedas de temperatura influenciam mais que os aumentos e ainda mostrou que o sono é fortemente afetado pelas alterações climáticas. Com isso, é claro que o clima influencia isso que chamamos de relógio biológico. No entanto, a forma como os animais e outros organismos conseguem reagir a esse clima e realizar atividades como acordar, comer e dormir de forma organizada é um completo mistério para boa parte dos cientistas. Se nós pensarmos em um aspecto programado, faz muito mais sentido compreender que determinado momento do dia, através da regulação climática, presença ou ausência de luz solar, ela está condicionada com a elevação dos hormônios. Em um dos seus livros, o escritor Jeremy Campbell fala sobre o ciclo circadiano. Eles são de origem muito antiga, aparecendo em primitivos unicelulares e são pensados para estar mesmo em bactérias, a forma mais simples de vida existente agora. A ideia de que o ciclo circadiano se repete em outros seres vivos reforça a ideia de que não foram os 7 dias ou horários que definiram a rotina dos seres humanos. Isso porque animais, plantas e outros seres microscópicos parecem ter esse relógio biológico geneticamente determinado. Mas assim como o relógio que usamos é regulado por uma pessoa, a pergunta que surge é: quem regulou o relógio interno dos seres vivos? Entender o ciclo circadiano ou relógio biológico dos seres vivos não tem sido tarefa fácil, mas é o que eu tenho buscado aqui no mundo animal da África do Sul. O que você já aprendeu sobre os animais, com seu comportamento ou como são? Alguns anos atrás, um dos guardas florestais estava dirigindo e ele se deparou com 2 leopardos, mas os 2 leopardos estavam acasalando. A cada 15 minutos eles acasalavam e faziam sons, mas eles não sabiam que havia um leão por perto. Os leões ouviram o som dos leopardos quando estavam acasalando e foram investigar. Era um grande leão macho e uma grande fêmea. O guarda florestal tentou chamar outro,
Outro guarda florestal Outro guarda florestal para que ele pudesse vir e olhar também. O leopardo estava bem, mas no momento em que o outro jipe chegou, ela desceu da árvore e então os leões mataram a leopardo fêmea. Todos ficaram se perguntando, por que o leopardo desceu de um lugar seguro e foi direto para o perigo? Por quê? O leopardo estava com medo do segundo jipe, porque ela sabia que quando era só um jipe, estava tudo bem. Mas quando o segundo jipe apareceu, ela se assustou e desceu. Dá para aprender muito com os animais quando você os observa todos os dias. Os animais respeitam o ser humano. É por isso que também devemos respeitá-los. John me ensina que é o nosso dever observar a natureza e aprender com ela, mas sem interferirmos. Enquanto conversamos, uma surpresa acontece. O leão parece ter feito uma refeição. E mais à frente, encontramos a vítima, uma zebra. O encontro não foi casual. Não é só o organismo do leão que está adaptado para atividades de caça à noite. Seus olhos lhe conferem grande vantagem. Comum em animais noturnos, o tapetum lucidum é uma camada reflexiva de células atrás da retina que atua como um espelho. Isso dá ao leão a capacidade de absorver ondas de luz e refinar a imagem que passa pela retina. Isso lhe confere melhora significativa na visão noturna. Os animais, os felinos, como nós encontramos em uma savana africana, até mesmo aqui no Brasil, uma jaguatirica, por exemplo, eles apresentam esse hábito noturno, porque esses órgãos visuais facilitam para eles predarem animais no período noturno, enquanto que outros animais estariam despreocupados, nós teremos a ativação de felinos que estariam entrando em emboscadas para pegar as suas presas. E eu pude presenciar uma dessas emboscadas. Isso aí é... Ou melhor, era uma zebra. Gente, nós acabamos de ver uma cena incrível. Pode ter sido bastante forte para alguns, mas é o que acontece realmente na selva. Os guias, eles nos mostraram e a gente conseguiu ver primeiro um animal morto, é uma zebra. Dá para poder identificar o animal por conta, das listras do animal. E conversando com o nosso guia, ele fala que esse animal aqui foi morto durante a noite. Apesar do cheiro, meu foco é entender como os animais se comportam à noite. Segundo o escritor Jeremy Campbell, essa lógica tem uma relação interna e não com a cultura estabelecida. Ritmos de cerca de 7 dias surgiram em milhões de criaturas vivas, anos antes de a semana do calendário ser inventada. Portanto, a ideia de que somos regulados por um relógio interno é reforçada quando observamos os animais. A gente está vendo também os responsáveis pela morte, que são os leões. Lá na frente, onde nosso guia está apontando com a luz, a gente vê os leões descansando, porque eles já estão satisfeitos, eles já comeram. Eu não sei se vai dar para chegar o jeito que eles estão respirando bastante, assim, meio rápido, né? Eles já estão satisfeitos, estão simplesmente descansando. Eles vão só descansar agora? Sim, agora eles só descansam. Eles vão só descansar agora. Tem um leão aí e o outro tá lá. Peter, você pode apontar para um outro leão, por favor? Tem outro leão aí.
eles estão completamente satisfeitos. O nosso guia, John, falou que talvez foram 4 leões aproximadamente os que comeram essa zebra aí. E isso que acontece à noite. Agora, tem um outro detalhe que eu posso contar para vocês não vão perceber, mas vocês conseguem imaginar isso. O cheiro é muito forte. Tanto dos animais normais, né, de todo tipo. Os leões têm um cheiro especial, mas o cheiro de um animal morto, obviamente, vai ser muito mais forte. Ele é tão grande. É muito grande. Ele está chegando, está vindo para esse lado. Ele está dando um show. Sim, ele está vindo para dizer oi? Ele está vindo aqui para comer um pouco. Ah, é mesmo? Sim. Minha nossa. É. Antes que o leão nos ameace, assim como o hipopótamo fez, eu prefiro deixá-lo em paz. Me pego refletindo sobre o funcionamento interno da vida. Quanto mais a fundo investigamos, mais vemos complexidade e planejamento. O pessoal diz assim, olha, os animais têm instintos. Instintos? De onde eles adquiriram essa informação? Isso estava embutido nesse animal desde o início. Alguma mudança teve que ocorrer entre animais, características diferentes. E eles já foram pré-programados para assim agirem. Então, olha, precisa escapar de uma enchente, uma tsunami. Os humanos têm capacidade intelectual para monitorar os mares, para ter radares e tudo mais. O criador, então, ele falou assim, olha, eu vou ter que capacitar esses bichos para eles sentirem isso antes, para poderem escapar. Então não há como a gente imaginar processos naturais dando essa capacidade. O instinto já foi uma pré-programação do criador, capacitando diferentes animais a reagirem a diferentes fenômenos naturais para que eles pudessem sobreviver nesse planeta. Parece que o Criador não deixou só sua impressão digital por toda a criação que se vê, mas um convite a conhecê-lo por meio das células que nos ajudam a regular nosso ciclo circadiano. Parece que o tic-tac do relógio biológico dos seres vivos foi finamente ajustado para viver e funcionar conforme fora planejado. Está gostando dessa temporada sobre animais na África do Sul? Então se inscreva e veja mais vídeos. Também te convido a clicar no link na descrição e aprender mais sobre as nossas origens.